Nós vamos falar na lição 2, a volta triunfal de Cristo. E quando nós falamos da volta triunfal de Cristo, nós temos aí a pergunta: haverá realmente a volta de Jesus? E quando nós fazemos essa pergunta, o Novo Testamento fala diversas vezes sobre a volta de Jesus. Então não fala só uma vez ou duas, fala várias vezes que Jesus vai voltar. A primeira pergunta é: que promessa Jesus fez aos discípulos em João capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Vamos ler junto comigo aqui? Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a promessa de Jesus é que ele vai voltar. Jesus fez uma promessa: virei outra vez. Agora, uma outra coisa, a segunda pergunta: o que os anjos falaram a respeito da volta de Jesus? Atos capítulo 1, versículo do 10 ao 11. Estando eles com os olhos fitos no céu. Isso daqui, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ficado aqui na terra 40 dias aparecendo para os discípulos, e agora no Monte das Oliveiras, ele chama os discípulos novamente, e ele dá as últimas ordenanças: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas no momento que Jesus estava passando esta ordem, Jesus começou a subir ao céu, diante dos olhos dos apóstolos, e eles no momento ficaram tristes, porque afinal de contas eles viram a cena da crucificação, que não foi fácil, e agora vendo Jesus que tinha ressuscitado, agora subindo ao céu, o que diz a Bíblia? Enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões, que é dois homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, ou seja, da Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, o que os anjos falaram a respeito da volta de Jesus? Que esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então a promessa de Jesus, a promessa que os anjos também deixaram bem claro, é que Jesus vai voltar. Você pode aplaudir ao Senhor? Terceiro, a volta de Jesus vai acontecer mesmo? É uma pergunta. Será que vai acontecer? Hebreus 10, 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Então a resposta é: aquele que há de vir, virá e não tardará. Então a volta de Jesus vai acontecer mesmo? Sim, vai acontecer. A quarta: quando vai acontecer a volta de Jesus? Quando que vai acontecer? Mateus 24, 36. Naquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Então quando vai acontecer a volta de Jesus? Ninguém sabe. Ainda que alguém venha dizer: olha, tal dia Jesus vai voltar, não acredita não, porque nós não temos dia e nem hora da volta de Cristo. Sabemos que ele vai voltar. 2 Pedro 3:8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então lembrando que o nosso Deus, a eternidade nasceu em Deus. Então Deus não está limitado nos 24 horas como nós temos aqui hoje. E a Bíblia fala então que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Aí alguém pode dizer: mas está demorando a volta de Jesus, já estamos 2022 depois de Cristo. Mas olhando nessa lógica, se para Deus um dia é 1000 anos, então para Deus até agora passou-se apenas 2 dias. 2 dias é muito? Não. Então não está demorando. Jesus virá. É isso que nós temos que ter em mente. 1 Tessalonicenses 5:2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, como vem o ladrão de noite.
A volta de Jesus vai acontecer no momento que você não espera. O ladrão não vai bater na sua porta dizendo: olha, eu vou assaltar o seu carro, assaltar a sua casa, assaltar a sua moto. Não. Vem na hora que você não imagina. E aí Jesus virá como ladrão de noite. Por quê? Por que a volta de Jesus, algo tão esperado, é colocado como algo tão terrível como ladrão? Porque aqui nós temos o elemento surpresa. A hora que ninguém estiver imaginando, ele vai vir. Por isso que eu preciso estar preparado para esse dia. Sua família, arca de Deus. Então diga: minha família, arca de Deus. Por que nós falamos sobre isso? Segundo aí, o dilúvio dos dias de Noé e a vinda de Jesus. Mateus 24, do 37 ao 44. Mateus 24, 37 ao 44. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus falando sobre esse acontecimento do dia de Noé e a sua vinda. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca. Ou seja, a vinda de Jesus é mais ou menos assim. Hoje as pessoas comem, bebem, se casam, normal. Amanhã vamos trabalhar, outros estão pensando aí em casar, né? Nós temos casamento aí do filho da Lafayette, da Clélia, o mês que vem, tá normal. Mas o que acontece? Na época do dilúvio também foi assim, casavam, se davam em casamento e tal, normal. Até o dia que Noé entrou na arca. E o que aconteceu? E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E isso pela arqueologia é confirmado. A terra foi destruída já com o dilúvio. E isto é confirmado. Todos assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. O que nós precisamos entender é que a volta de Jesus, o elemento dele vai ser elemento surpresa, como ladrão. E ele está dizendo que nessa volta, um será tomado e outro será deixado. Ou seja, aquele que está preparado vai subir, vai ser levado. Mas aquele que não levou a vida a sério com Deus, não levaram realmente aquilo que Deus queria que fizesse em obediência, arrependimento, vão ficar. E vão ficar para quê? Para a grande tribulação que virá sobre a terra. E ai dos moradores da terra que ficarem aqui depois desse acontecimento. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levado uma e deixado outra. Aí o Senhor disse: vigiai, pois porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. É aquele momento que você de repente não está levando a sua vida a sério com Deus, e aí, para que ir para a igreja? Para que servir a Deus? E aí você dá aquele lapso, você volta para uma vida de pecado, ninguém está vendo mesmo, e de repente é nesse momento que Jesus vem. E aí você vai lamentar terrivelmente, porque Jesus veio e você ficou. Noé tinha 500 anos quando construiu a arca. Olha só, naquela época se vivia bem mais do que hoje. Noé, quando Deus falou para ele construir a arca, ele tinha 500 anos de idade. Gênesis 5:32, era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé, nome dos 3 filhos de Noé. Ele tinha 500 anos. E agora Gênesis 6:13 do 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Então lembrando que Deus decide destruir a terra na época do dilúvio por causa da violência. E hoje não é diferente. Um dos sinais da vinda de Cristo é a violência que nós estamos vivendo hoje. A violência no mundo, a violência nos dias atuais. E eis que destruirei juntamente a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos da arca e a revestirá de betume por dentro e por fora. E 600 anos quando Deus mandou o dilúvio. Demorou 100 anos para ele construir essa arca. Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé. Olha lá. Ele tinha 500 anos. Gênesis 5.
Depois do 6, ele constrói 7 no ano 600 da vida de Noé. Então, de 500 para 600, 100 anos. No mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E aí o povo até foi para a arca, mas Noé, agora com a sua família, estava lá dentro, mas não tinha mais o que fazer. Muitos também na volta de Jesus vão até e vir para a igreja. Agora eu vou para a igreja, agora eu vou lá atrás, né, de Deus, mas vai chegar aqui e vai encontrar a igreja vazia. O pastor não vai estar mais aqui, em nome de Jesus, né? O pastor não vai estar aqui. Alguns pastores por aí vai ficar. Então você vai ver que as pessoas vão procurar, mas não vai achar mais. Qual foi o meio da salvação nos dias do dilúvio? Qual foi o meio da salvação, igreja? Olha Mateus 24, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então qual foi o meio da salvação? A arca. A arca era o meio da salvação. A pergunta agora, e quem é a nossa arca hoje? João 10, 9, eu, está se referindo a Jesus, sou a porta. Lembrando que na arca só tinha uma porta, e Jesus está dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então se alguém entrasse naquela arca, seria salvo. E agora Jesus está dizendo, eu sou a arca. Quem entrar por mim, quem através de Jesus, através de um arrependimento, de uma conversão genuína, de obediência, de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participando da ceia do Senhor, vivendo realmente como deve se viver, o que vai acontecer? Entrará e salvar-se-á. Salvação da alma. Isso que é importante. Vai lá, Flávio. Que advertência Jesus nos faz hoje? Preste bem atenção à advertência. Mateus 24, 42. Vigiai. Diga para o seu irmão, vigiai. Tá? Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Você não sabe. Talvez pode ser hoje. Agora eu pergunto para você. Você tem certeza que amanhã você estará vivo? Não. Hoje você está aqui, talvez você na ida, você pode morrer. E a pergunta é, você está pronto, está preparado para com Deus? Já teve situações aqui na igreja de pessoas, antes de morrerem, sabe para quem que eles ligam a última pessoa, que eles, quando eles estão morrendo? Para quem? Para o pastor. Pessoas, já aconteceu da igreja, sentado igual você está aqui, morrendo, infartando, ligando para o pastor, e eu vou atender, não dá para entender. Está morrendo. E aí? Se hoje te pedir a tua alma, o que você vai ter para dar em troca? Louco, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando você morrer, você não leva nada daqui. Você pode ter o conforto daqui, mas nunca deixe de colocar Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Noé e a sua família foram salvos. Então Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 esposas dos 3 filhos. Então 8 pessoas, depois de 100 anos. Pedro fala que Noé foi o pregoeiro da justiça. Cada árvore que derrubava, olha, arrependei-vos, Deus vai mandar o dilúvio, mas o povo não creu. Somente ele entrou com a sua família, 8 pessoas, e os animais que eram irracionais, não têm inteligência, quis a salvação, entraram para a arca, e o homem que é racional não entrou. Quando veio o dilúvio, aí eles foram lá. Noé, abre, agora nós acreditamos, está chovendo. 40 dias torrencial. Noé, agora deixa a gente entrar. Não, a porta se fechou. É igual quando acontecer a volta de Jesus. Senhor, agora eu acredito, tá bom? Ó, agora eu vou mudar, hein? É para vir mais na igreja? É para ficar firme? É para ser dizimista, ofertante? Olha, é para pregar o evangelho? É para orar mais? É para ler mais a Bíblia? Tá bom, Senhor, eu vou. Não vai adiantar mais. Porque não vigiou, não se preparou. Mateus 24, 38. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam.
até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então Noé e a sua família foram salvos, o povo do seu tempo não foi. Por quê? Porque não perceberam, não creram. Que se tivesse crido, tinha entrado na arca. O cristão será apanhado de surpresa. Quem que é o cristão? Eu e você. Quando Jesus voltar, será que nós vamos ser pegos de surpresa? 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ou seja, nós como cristãos estamos na luz. Se Jesus voltar hoje, como estou realmente vivendo o Evangelho, estou na presença de Deus, vai acontecer a volta de Cristo, então eu vou encontrar com o Senhor nos ares, porque estou preparado. Agora, para aquele que não estava vigiando, aquele que não estava levando a sério, vai ficar e vai ser muito triste esse dia. A vinda de Jesus, um dos grandes assuntos da Bíblia. Você sabia? Dos 66 livros que nós temos na Bíblia, a volta de Jesus é dos mais importantes, é os grandes assuntos da Bíblia. Qual é o propósito da volta de Jesus? Para que Jesus vai voltar? 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui Paulo dizendo, o apóstolo Paulo, acerca dos que dormem. Os dormem aqui, os que morreram em Cristo. Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos, pois, isso, que pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, vamos supor, hoje é o dia da vinda de Cristo. Ninguém sabe, mas Deus, lá no céu, vai dizer, filho, pois não, pai, é hoje, vai buscar a noiva. Quando então dar a ordem, as trombetas irão tocar. E quando tocar as trombetas, somente os salvos em Cristo ouvirão o toque da trombeta, segundo o que estamos lendo aqui. E primeiramente os mortos em Cristo, todos aqueles que morreram em Cristo, mesmo Abraão, Isaac, Jacó, que morreram acreditando no Messias que havia de vir, ainda que eles não conheceram Jesus, hoje a gente sabe que é Jesus e cremos nele, todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Jesus deu prova disso, que ele tem poder de ressuscitar. Lázaro estava 4 dias morto, Jesus chegou lá e disse, Lázaro, sai para fora, e Lázaro ressuscitou. Assim será na vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro, mas os mortos sem Cristo vão continuar no túmulo, e só vão ressuscitar no juízo final para a condenação eterna, não tem mais jeito para eles. Por isso que é bom partir deste mundo com Cristo. E olha agora na continuação, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O que é arrebatados? Tirados com grande força. Eu falo que esse arrebatado é simples de você entender. E eu sempre uso a expressão seguinte, você já brincou com imã? Muitas vezes o imã, você coloca lá um pouquinho de papel picado, coloca um pouquinho de feijão, coloca um pouquinho de pedra, coloca um pouquinho de preguinhos e você passa o imã. O que vai subir? Só os preguinhos. Assim vai ser na volta de Cristo, somente os salvos, somente os que estão em Cristo, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que realmente viveram o Evangelho, estão vivendo, vão participar do arrebatamento, juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo e ressuscitaram. Vão juntos encontrar o Senhor nos ares. Jesus não vai nem pisar o pé aqui na terra, nessa vinda, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Aí será a vinda de Cristo. Vai lá, Flávio. O que vai acontecer na volta de Jesus? Lucas 17, 34 ao 36. Digo-vos, naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado.
2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O que nós aprendemos aqui? Que nem todos vão subir no arrebatamento. Vamos supor o casal, um está servindo a Deus, o outro não está servindo a Deus. O marido está servindo a Deus, vai subir, a mulher que não está vai ficar, ou vice-versa. É claro, se os 2 estiverem servindo a Deus, os 2 sobem. Se os 2 não estiverem, os 2 ficam. Precisamos estar atentos. Terceiro, que mudança haverá nos corpos dos salvos? 1 Coríntios 15, 42, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, mesmo eu que entreguei a vida para Jesus, ainda nós temos a natureza pecaminosa. E quando nós morrermos, o que vai acontecer? O nosso corpo vai para sepultura, semeado, ou seja, 7 palmos embaixo da terra. Mas quando houver a ressurreição, o nosso corpo vai ser um corpo agora não mais com pecado, com a natureza pecaminosa, mas não vai ter mais o desejo de pecar. Vai ser algo maravilhoso. A quarta, o que será semelhante aos corpos dos salvos? Filipenses 3, 20 ao 21. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador. Então, a nossa pátria é o céu. E Jesus virá lá do céu. O Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação. Esse corpo aqui, muitas vezes que deixa de enxergar, que deixa de ouvir, deixa de conseguir andar, dor na costa, dor na coluna, dor na joanete, dor de todo lado, né? Misericórdia. Então esse corpo de humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Lembra quando Jesus ressuscitou? Os discípulos estavam lá no cenáculo, tudo quietinho por causa de toda a situação. Jesus atravessou a parede e disse: paz seja convosco. Eles pensaram que era um fantasma. Jesus: não sou fantasma não, vem cá, sou eu, tem alguma coisa aqui para comer? Vamos comer junto aqui. Fantasma não dá para comer. E ali Jesus come, inclusive Tomé não crê. Jesus aparece para ele: vem cá, toca aqui, ó, sou eu. Então o que acontece? Haverá essa transformação. O nosso corpo, irmãos, vai ser um corpo glorificado. Assim como hoje os anjos, eles também viajam na velocidade da luz. E hoje o homem, para chegar na lua, a maior dificuldade, os nossos corpos, segundo a Bíblia, vai ser transformado igual aos dos anjos. A gente vai poder, lá em Júpiter, lá em Marte, que seja, igual aos anjos, na velocidade da luz. Não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais o mal na nossa vida. Vai ser glorioso. E para quem Jesus virá? Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado. Por que a segunda vez? A primeira, ele levou os nossos pecados. Agora a segunda vez, aos que esperam para a salvação. Como é que eu espero para a salvação? Eu entendendo a palavra, eu me arrependendo dos meus pecados, aceitando a Cristo como meu único e suficiente Salvador, e ao mesmo tempo agora obedecendo a palavra dele, vou passar pelas águas do batismo, vou também participar da ceia que ele disse: faça isso em memória de mim. E agora eu vou ser aquele que ele disse: faça discípulo. Eu vou pregar o evangelho, eu vou anunciar o reino dele por onde eu passar, seja através da live, seja através do estudo bíblico, seja através da minha vida, mas eu vou obedecer a palavra dele na minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso é esperar para a salvação. Sexto, que lição aprendemos de 2 Timóteo 4:8? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então preste bem atenção, ele está dizendo o seguinte, Paulo dizendo, há uma coroa lá na eternidade para aqueles que são fiéis. E ele está dizendo que ele iria receber essa coroa, mas não somente ele, mas todos aqueles que também amarem a vinda de Jesus. Iremos chegar lá na glória, receber essa coroa, e com certeza vamos olhar um para o outro e dizer, valeu a pena ficar firme, valeu a pena não desistir da fé, valeu a pena, mesmo cansado, vou lá para a igreja, mesmo muitas vezes com sono, mesmo muitas vezes desanimado,
estou na presença do Senhor. Hoje, lá na eternidade, você vai dizer, estamos aqui para sempre com o Senhor. Vai ser dia glorioso, vale a pena estar com Cristo. Sétimo, que advertência Jesus nos faz? Apocalipse 22, 12 ao 15. Eis que cedo venho. Olha o que Jesus está dizendo, cedo venho. Nós não sabemos a hora nem o dia, mas ele diz, cedo venho. E está comigo a minha recompensa para retribuir cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o Ômega é a última letra, ou seja, o A e o Z do alfabeto de português. O primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, através do arrependimento, através da confissão, através da fé, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade? O céu. Ficarão de fora da onde? Lá do céu, os cães. Ah, pastor, não vai ter cachorrinho lá no céu? Lembra que a Bíblia fala que Eliseu, certa feita, veio todo um exército contra ele, e a Bíblia fala que o seu servo olhou e disse, ai meu Senhor, o que faremos? E ele disse para Deus, abra os olhos. E quando abriu os olhos ali do servo, ele viu carruagem de fogo e cavalos de fogo. Então, se tem cavalos de fogo, lá vai ter animais também, diferentes daqui, mas vai ter. Se alegra aí o seu coração que vai ter animais lá no céu. É a Bíblia que diz, vai ser diferente daqui. Mas o que nós vemos é o seguinte, esses cães aqui não é os cães de cachorro que vai ficar fora do céu. Esses cães aqui está se referindo ao seguinte, muitos que se diziam judeus estavam ali sendo tropeço para que outras pessoas se chegassem a Cristo. Então era pior do que cães, porque estava impedindo outros de entrarem para ter a salvação. E ele ainda diz, os feiticeiros. Então aí entra toda a questão de feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, porque lembrando que eu era antes cambono de centro de candomblé, Jesus me tirou de lá. Quando eu li essa passagem, falei, eu sou feiticeiro, então eu preciso abandonar essa vida. E aí eu me arrependi, eu deixei essa vida de feitiçaria. Os adúlteros não vão entrar no céu, os homicidas que matam, os idólatras que adoram a outras coisas além de Deus, ou seja, Deus é o único que deve ser adorado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo que ama e pratica mentira. Então cuidado, quem mente é filho do diabo. Fale a verdade. Por isso que nós temos aí esse lema, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lá? Alguns sinais da vinda de Cristo. Mateus 24, do 3 ao 14. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então o dia e a hora ninguém sabe, mas nós temos os sinais. E quais são os sinais? Aí Jesus começa a dizer o seguinte, acautelai-vos, disse Jesus, que ninguém vos engane. Porque muitos irão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e muitos enganarão, a muitos enganarão. Inclusive nós temos no Brasil um que se diz que é o Cristo, que é o Henry, né? Tem aqui o Henry, aqui acho que lá no sul. Temos no México, tem em outros países também, tem pessoas dizendo que é Cristo, e tem muitos seguidores. Mas Jesus disse, olha, se alguém dizer, eu sou Cristo, não acompanhe ele, porque isso tem que acontecer. Enganarão a muitos, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Será que estamos ouvindo hoje? Guerra e rumores de guerras? Olhai, mas não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Então não é ainda o fim. Ok? E ele continua, portanto, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Em outros lugares, em outra versão também fala o seguinte, haverá pestes. Nós estamos vendo aí as pandemias da vida. Mas todas estas coisas são princípio das dores. Então sereis entregue à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A gente vê muitas hoje, né? Se dizendo aí.
E por se multiplicar a iniquidade, o que é a iniquidade? O pecado. O amor de muitos esfriará. Os casamentos hoje se separando por coisa mínima, não está tendo mais amor como precisa, filho matando pai, pai matando filho, aquela coisa toda. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. O que Jesus mandou a gente fazer? Ide, fazei discípulos. E quando nós obedecermos essa ordem, aí sim, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Se nós não obedecermos esta ordenança de Jesus, mais tempo a gente vai ficar aqui padecendo. Mas se você quer morar no céu, se você quer ir para a glória, onde não haverá mais sofrimento, não vai ter mais infração, não vai ter mais mal, pregue o evangelho, anuncie o reino de Cristo, seja realmente aquele que fala do amor de Deus. Olha o que diz aqui, Mateus 24, 44 a 51. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Ou seja, o Senhor colocou como sentinela. Aí o Senhor vem e encontra ele vigiando. Bem-aventurado, feliz aquele que está vigiando. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Ou seja, entrará para a eternidade, entrará no céu. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração, meu Senhor tarda em vir. Desde o tempo da minha avó que eu ouço dizer que Jesus vem. Então não quero nem saber. E começar a espancar os seus conservos, ou seja, o ódio no coração, mágoa, fazer as coisas erradas, e a comer e a beber com os ébrios, vai lá para a bebida, vai lá para os vícios, vida de pecado. Virá o Senhor daquele servo, num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E quando se fala choro e ranger de dentes, está falando de lago de fogo, de inferno, de eternidade sem Deus. Vamos lá? Outro sinal da vinda de Cristo, o homossexualismo aumentando, é um dos sinais da vinda de Jesus. Lucas 17, 28 ao 30. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Quem foi Ló? Sobrinho de Abraão. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então Jesus disse, assim como foi no dia de Noé, Deus destruiu a terra por causa da violência, também será da mesma forma na época de Ló. Qual era o pecado que havia na cidade de Ló? Gênesis 19, versículo 1, depois do 4 e 5, para ganhar tempo. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, na casa de Ló. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Olha lá, os homens de Sodoma, moços como velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram, onde estão os homens que entraram na tua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Já pensou? E aí os anjos põem cegueira naqueles homens, tira de Ló, e a ordem é não olha para trás. Quem olhar, não, porque Deus vai destruir. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, e a mulher de Ló vira para trás e vira uma estátua de sal. Isso aconteceu. Romanos 1, 25. Pois trocaram a verdade de Deus, isso agora no Novo Testamento, pela mentira, pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural, no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, que é homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Então a Bíblia fala que o homossexualismo é um dos sinais da vinda de Cristo. E aí nós vemos muitas vezes a marcha gay e tudo mais que está acontecendo no mundo inteiro. Vamos lá? Amamos assim como Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Pode continuar? Ok? Sinais da volta de Jesus, terror e angústia mundial e fenômenos no céu.
Lucas 21, 25 ou 26. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Depois que aconteceu lá em Sumatra, lá no Japão, tsunamis, depois dos terremotos, nunca mais o mundo foi o mesmo. Por causa da perplexidade do bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror. Depois do 11 de setembro também, nunca mais o mundo foi o mesmo. Aquelas duas torres gêmeas vindo abaixo depois do terrorismo. E pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Sinais da vinda de Cristo. Também a evolução da ciência e tecnologia. Daniel 12, 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, os finais dos tempos, a ciência vai se multiplicar. É o que nós estamos vendo hoje, celular, vemos internet, vemos aí o 5G, vemos aí, né, muitas coisas. E também, volta para cá, e também nós vemos o que? A ciência se multiplicando, ter questão de estudos e tudo mais. E muitos correrão de uma parte para outra. O turismo, nunca se ouve tanta gente de um lado para o outro. Está se cumprindo essa profecia. Era de Daniel, no tempo de Daniel, e está se cumprindo hoje. Pode passar? Multiplicação da corrupção mundial. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Olha aqui, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais. Olha só, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição, ou seja, sem amor, natural, implacável, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Interessante que ele fala aqui, ó, amantes de si mesmo, gananciosos. A corrupção é reflexo disso que estaria acontecendo nos finais dos tempos. E para a gente terminar, passa para mim. Se Jesus voltar hoje, a pergunta, e aí você vai responder para você mesmo. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Você está preparado? Olha aqui, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O relâmpago é muito rápido. E ele está dizendo, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tenta colocar para mim, se você achar aí a trombeta. Vê se ela está fácil aí de achar. Aqui é. Se acontecer essa trombeta tocar agora, você está preparado? Já pensou? Feche seus olhos. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor essa lição que nos fala sobre a volta de Cristo e que realmente vai acontecer. Será, ó Deus, um abrir e fechar de olhos. E eu coloco diante do Senhor a tua igreja, coloco os teus filhos na tua presença. E eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo venha soprar sobre todos agora que estão ouvindo esta mensagem. Que realmente se desperte para o dia da tua vinda. Porque não foi eu que disse que o Senhor vai voltar, mas foi o próprio Senhor. E o Senhor disse, vigiai. Então, Deus, se tem alguém aqui despreparado, que hoje se arrependa, que hoje se conserte. Se tem alguém aqui, se morresse hoje, ó Deus, iria para o inferno. Ó Deus, ou está nos assistindo, que neste momento venha reconhecer os seus pecados e venha se arrepender e venha dizer, Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, escreva o meu nome no livro da vida e possa desejar o batismo e possa ao mesmo tempo, Senhor, participar da ceia e ser também, ó Deus, aquele que prega a tua palavra
fazendo discípulos conforme a tua ordenança, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.